deleitamos na Tua presença, como cantamos aqui, Pai. Água da rocha o Senhor tirou, a sarça não se consumia. Que possamos nos deleitarmos na Tua presença como igreja. Que possamos, mais do que um compromisso, possamos nos deleitar quando estivermos na Tua santa presença. Pai, que como igreja, quando estamos reunidos, nós estamos aqui para declararmos que o Senhor é o nosso Salvador, de que o Senhor é o nosso Senhor. Nós queremos ter essa experiência, essa vivência com o Senhor, a semelhança dos nossos irmãos hebreus no passado, que durante a noite o Senhor cuidava, o Senhor alimentava, o Senhor guardava o Teu povo, de dia a Sua nuvem guiava o povo, Senhor. Nós queremos viver isso como igreja. Nós não queremos viver uma dicotomia de termos somente o Senhor aqui do templo. Nós queremos que o Senhor do templo reine sobre a nossa vida, todos os dias na semana, com esse mesmo espírito de adoração, de busca, de consagração, de intensidade. Nós queremos viver isso continuamente na Tua presença, Pai. Te agradecemos por tudo aqui que já passamos. Senhor, eu coloco a minha vida aqui como instrumento do Senhor. Use os meus lábios, porque o Senhor é o Deus da palavra. É a Tua palavra que vai ser lida, é a Sua palavra que vai ser declarada, é a Tua palavra que nos sustenta, é a Tua palavra que nos dá vida, é a Tua palavra que nos dá esperança, é a Tua palavra que nos dá confiança, é a Tua palavra que nos traz a paz, é a Tua palavra que nos apresenta a salvação, é a Tua palavra que nos revela o Espírito do Cristo que está no nosso meio. Em nome dEle que nós oramos. Amém e amém. Você pode se assentar. Os teens, os adolescentes, agora tem a continuação, tem uma palavra lá para eles, tá bom? Então os teens podem sair. Vou pedir para que duas luzes, pelo menos duas fileiras de luzes sejam acesas. E eu vou pedir para que você abra a sua Bíblia e deixe ela aberta comigo no livro do profeta Jeremias. Trouxe o computador aqui porque é para não falhar. Pastor Rodrigo, semana passada, ele não percebeu, mas eu estava controlando pelo meu celular o slide. Pelo menos em uma TV. Então é para a gente não ter problema. O pastor Jean falou que não tem problema. Tem notebook aqui, tem notebook lá, tem 2 de reserva. Não é para dar problema nos slides. Amém. Abra comigo em Jeremias e deixe aberta aí que nós vamos manipular aí, acessar bastante a Bíblia hoje. Estamos dando continuidade aí a uma série de mensagens, Gente como a Gente, iniciada através aí de uma pesquisa, de uma consulta que nós fizemos aos irmãos aqui. E nós falamos sobre Adão. O pastor Rodrigo trouxe essa mensagem mostrando em Adão, um homem como a gente, né? Primeira criatura aí por Deus. Depois eu tive ministrando sobre uma geração de compromissos, falando sobre Josué. O pastor Rodrigo falou sobre Caleb. O pastor Jean falou a respeito de uma mulher chamada Débora, uma juíza que Deus usou no seu tempo. Pastor Marconi não era da série, mas ele falou sobre Isaías. Envia-me a mim. Pastor Rodrigo, semana passada, falou a respeito da rainha Esther. E o modo como que ela se revela. E hoje, vou falar a respeito de Jeremias.
talvez seja a palavra mais difícil que eu já trouxe, foi sobre Jeremias, vai ser sobre Jeremias, porque Jeremias é gente como a gente, mas com uma grande diferença. E essa grande diferença na vida dele é o que, no final dessa mensagem, que eu e você possamos chegar no final dela e falarmos: é isso aqui que nós queremos. Porque todas essas personagens bíblicas aqui, que nós já ministramos, o extraordinário disso tudo não são as personagens bíblicas, o extraordinário disso tudo é Deus. Na equação de todas essas personagens, a história é Deus. Algumas delas nós nos identificamos com grau maior ou grau menor, algumas características, algumas atitudes. Agora, olhar para a vida de Jeremias é ver na vida de Jeremias aqui um fator, a semelhança de todos esses personagens aqui, mas uma confiança tremenda em Deus, porque Deus o formou e Deus já tinha um relacionamento com ele. Antes mesmo de ele entrar no ventre da sua mãe, Deus já sabia quem ele era. Ele o chamou. Isso é mistério. Deus já sabia. Deus já tinha esse relacionamento já preparado para a vida desse homem. Jeremias, capítulo de número 1. Nós leremos Jeremias, capítulo de número 1. Todo o capítulo, e depois nós vamos ler mais alguns versículos do capítulo de número 2. Amém? Jeremias, capítulo de número 1. E eu vou lendo versículo a versículo aqui para os irmãos. Essa época em que Jeremias, ele escreveu, é uma época onde a comunidade, o povo de Israel, né? Eu estive falando para os irmãos na geração de compromisso que eram 12 tribos. Nós tínhamos o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte, Israel; o reino do sul, Jerusalém. No sul nós temos 2 tribos, Judá e Benjamim. E no reino do norte, as 10 tribos. No reino do norte nós temos 19 reis, todos os 19 terríveis. No reino do sul nós também tivemos 19 reis. Alguns bons, dentre eles Josias. E quando Jeremias aqui, ele escreve, ele recebe essa palavra do Senhor aqui, Jeremias, ele já vive nesse tempo, nesse período onde o reino do norte já estava dominado. A Assíria, que era a grande potência do mundo, uma das 3 grandes potências do mundo, já tinham tomado. E agora restava o reino do sul, e Josias fazendo uma frente, restaurando o culto, fazendo com que o povo adorasse somente a Yahvé, ao Deus Todo-Poderoso. E é nesse período aqui em que Jeremias, ele é introduzido. Exatamente nesse período aqui, Jeremias, capítulo de número 1, a partir do versículo de número 1, acompanhem comigo na sua Bíblia. As palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes de Anatote, no território de Benjamim. Anatote, né? A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá. E durante o reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o 5º mês do 11º ano de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, quando os habitantes de Jerusalém foram levados para o exílio. Esse período aqui, a partir do versículo 1 até o versículo de número 3, aqui nós temos algumas informações sobre Jeremias, de quem que ele era filho, aonde ele habitava. Ele era de uma comunidade de Anatote, ele era um dos sacerdotes também. Contemporâneo ali, não era na verdade contemporâneo, mas
caminhou ali, aquela geração, aquela região ali, junto com alguns desses outros profetas, dentre eles Isaías, Oséias também, que passaram, que foram sacerdotes. E durante esse período aqui em que Jeremias ele é usado pelo Senhor, ele tem o seu chamado, o rei Josias está reinando, e o rei Josias aqui numa afronta em uma das batalhas que o rei do Egito queria passar no Reino do Sul, e ele não permitiu passar, e o Josias, aquele homem, aquele rei, que estava restaurando o culto, fazendo com que o povo pudesse voltar ao Senhor, ele não permite de que o Egito passe, e ele morre exatamente nessa batalha. Ele não tinha... É muito interessante a história, porque quando você lê, simplesmente ele só queria passar, eles não queriam luta. O rei aqui, o egípcio, não queria luta de maneira alguma, ele só deixou passar, e Josias, infelizmente, não deixou com que o exército egípcio passasse, e veio a falecer. E depois dele levantaram-se alguns dos reis, pelo menos 3 reis que nós lemos aqui, e exatamente nesse período aqui, quando você lê na sua Bíblia, você coloca durante o reino de Joaquim, filho de José, rei de Judá, aí fala, aí daqui a pouco o 15º mês, aí daqui a pouco já cita um outro rei. O que é isso? Em síntese, irmãos, Jeremias aqui, ele profetizou ali, ele foi esse profeta, em pelo menos durante o período de 3 reis, que reinaram no Reino do Sul. E aí a gente chega no versículo de número 4, aqui, a partir do versículo de número 4, o chamado de Jeremias. Jeremias, irmãos, imagine assim, se houvesse uma pessoa naquele navio grande, o Titanic. E se uma pessoa estivesse dentro do Titanic e tivesse um sonar. Alguém sabe o que é um sonar aqui? Levanta aí. Fabrício, você tem iate, levanta. Então você imagina, o sonar te permitiria com que o Jeremias, com que você e eu pudéssemos olhar lá na frente, e nós viríamos o quê? Um iceberg, certo? E aí você pensa, você tem um sonar, ninguém sabe dentro do Titanic que você tem um sonar, mas você tem. Aí você chega para o comandante, você chega para a tripulação, e você fala, temos à frente um iceberg. Você imagina, a época do Titanic, você não seria ouvido, eu não seria ouvido. Exatamente isso. O Titanic é o país, é Judá, é o Reino do Sul. O Titanic é exatamente isso. Jeremias é esse que tem esse equipamento ultramoderno, essa revelação do eterno, do que irá acontecer no futuro. Jeremias tem exatamente essa revelação da parte de Deus, do que irá acontecer com o Reino do Sul, com o Judá, com Benjamim. Deus usa a vida desse homem. Esse homem tem o que os outros não têm. Ele tem uma revelação da parte de Deus. Só que isso foi muito duro para a vida de Jeremias. O chamado de Jeremias, versículo de número 4. A palavra do Senhor veio a mim dizendo, antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. E antes de você nascer eu o separarei e o designei profeta às nações. Antes de formá-lo no ventre eu o escolhi. Deus já tinha esse chamado. E eu fui ler um pouquinho dessa palavra no hebraico, esse chamado. Deus já se relacionava, já sabia quem que era esse homem. Isso é mistério, os autores, os comentaristas bíblicos trazem isso e falam, não, Deus já tinha preparado e já tinha exatamente conduzido toda a história, e quando Jeremias nascesse, o que os biblicistas comentam aqui,
é de que sim, Jeremias já tinha esse relacionamento com Deus. Isso é muito profundo. Verso de número 6. Mas eu disse, soberano Senhor, eu não sei falar, porque ainda sou muito jovem. Os irmãos lembram a semelhança de quem aqui, Moisés? Eu sou pesado, eu sou gago, eu não consigo falar. A semelhança de Salomão, sabia que Salomão também teve a mesma dificuldade? O meu pai, o grande rei Davi, eu não vou conseguir. E Jeremias tem exatamente isso, provavelmente porque era muito jovem. Baruque aqui escreve, versículo de número 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor. Verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse, agora ponho, os pecados estão perdoados. Aprendi com você. Verso 9. O Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e plantar. Verso 11. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira, respondi. O Senhor me disse, você viu bem, pois eu estou vigiando para que a minha palavra se cumpra. Verso 13, a palavra do Senhor veio a mim pela segunda vez, dizendo, o que você vê? E eu respondi, vejo uma panela fervendo e está inclinada do norte para cá. Vejo uma panela fervendo. Vejo um iceberg, uma Babilônia chegando para arrebentar com tudo, para dominar e para acabar com tudo. Verso 14, o Senhor me disse, do norte se derramará a desgraça sobre todos os habitantes desta terra. Estou convocando todos os povos do reino do norte, diz o Senhor. Cada um virá e colocará o seu trono diante das portas de Jerusalém, que era a capital do reino do sul. Virão contra todas as muralhas que a cercam e contra todas as cidades de Judá. Pronunciarei a minha sentença contra o meu povo por todas as suas maldades. Porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. Verso 17. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que ordenar. Não fique aterrorizado por causa deles, senão eu o aterrorizarei diante deles. E hoje faço de você uma cidade fortificada, uma coluna de ferro e um muro de bronze, com toda a terra contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Eles lutarão contra você, mas não o vencerão, pois eu estou com você e o protegerei, diz o Senhor. Quem queria ter esse chamado aqui da parte de Deus? Quem teria coragem de querer receber esse chamado da parte de Deus? Essa convocação, porque não foi um convite, foi uma convocação da parte de Yahvé, que o chamou. O contexto que Jeremias tem o seu chamado é dessa panela de pressão. O mundo da época, panela de pressão aqui entre Egito, Assíria e Babilônia, disputavam entre si o domínio do mundo. O grande império ainda resistiu, o império egípcio. A Síria já havia tomado o reino do norte. Já havia dominado Israel. O grande império assírico. A potência, a Síria já havia dominado aqui o reino do norte por pelo menos 70 anos. A Síria já estava governando o mundo por pelo menos 300 anos. E um restício ainda do Egito aqui.
As 3 potências do mundo da época, e agora no seu apogeu, o grande império babilônico, que depois tomou conta de tudo. Dominou os outros impérios e foi a dona do mundo. Olhar para esses impérios e vermos que todos os impérios caíram. Que todos os grandes reis aqui caíram. E passados aí mais de 6.000 anos, nós hoje estamos aqui. Desde Gênesis, que é mais ou menos uma época 600 antes de Cristo. Esse contexto aqui de Jeremias, então nós estamos falando aí de 2.600 anos. E hoje nós estamos aqui, nós temos um rei, em todo o mundo declaramos que Jesus é o nosso Senhor. Amém? Que Ele é o nosso rei e de que Ele um dia voltará. A expectativa desses irmãos do passado, porque são nossos irmãos, a Igreja Universal, a Igreja Mística, esses irmãos dessa época, Jeremias, ele está presente nessa Igreja Mística, nessa Igreja Universal, onde eu e você estamos presentes. Onde Adão está presente nessa Igreja Mística, nessa Igreja Universal, onde Josué, Caleb, Débora, Esther, e agora o nosso irmão, como diz o pastor Marconi, Gerê. Carinhosamente ele falou para mim essa semana, o Gerê, perguntou para mim, como é que está a mensagem do Gerê? Eu falei, está pela graça. Está pela graça. Exatamente nesse período onde o Egito ainda tenta se restabelecer, a Síria tentando fazer uma união com o Império Assírico aqui para não deixar com que a Babilônia tenha o seu crescimento, é exatamente nesse período que Jeremias tem esse chamado da parte de Deus e falando, a Babilônia vai acabar com tudo. Israel já foi, agora é nós. Você imagina, você vive no reino do sul, você vive em Judá. E você é usado por Deus para falar contra a sua própria nação que vocês vão ser dominados. A história desse homem é linda, irmãos. Não é o maior livro da Bíblia, mas é a maior história que se tem de um livro, porque ela não está em ordem cronológica, é muito difícil. É um livro difícil de você entender, realmente é um livro difícil. Você vai para trás, daqui a pouco você volta para frente, aí você fala, mas isso aqui foi em qual época? Mas o grande mistério disso aqui, quando nós entendemos isso aqui, é que nós precisamos olhar para a vida desse homem e nós vermos que na vida desse homem, o grande, o extraordinário de tudo que nós temos na vida de Jeremias foi sempre Deus. O chamado de Jeremias. Antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei, eu designei profeta às nações. Não é que no ventre eu escolhi. Antes de você nascer lá, eu o escolhi. Jeremias chega ao ponto, irmãos, durante o livro de Jeremias, Baruque relata, que é o que escreve, que está junto com Jeremias, o lamento, e Jeremias é conhecido como o profeta chorão, Jeremias, porque ele lamenta. Jeremias, capítulo de número 20, ele tem um DR com Deus, ele questiona Deus. Ele fala, maldito fui eu que nasci, maldito foi o ventre da minha mãe. Não fui eu que quis esse chamado, foi o Senhor que me deu esse chamado. Eu não quero esse chamado. Para quê? Para ser humilhado. Para passar o que eu estou passando. Para falar o que vai acontecer e não acontece. Sou ridicularizado o tempo inteiro. Antes de você nascer, eu separei e designei para profeta às nações. Ele é profeta até hoje para nós, porque a mensagem dele ecoa até hoje. A mensagem dele ecoa até hoje. A missão de Jeremias, o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse-me, agora ponho em suas bocas as minhas palavras. Irmãos,
Que oração, que afirmação da parte do nosso Deus. Agora ponho em sua boca, as minhas palavras. Isso é muito forte de nós podermos falar, Senhor, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir, eu preciso disso todos os dias na minha vida. Fazer com que o Senhor Deus, o mesmo Deus de Jeremias, irmãos, essa aqui é uma revelação que eu e você precisamos ter esse relacionamento com Deus. Fala, Senhor, põe em mim a sua boca, põe em mim, nos meus lábios, na minha boca, as tuas palavras, para que eu possa ter essa vivência, para abençoar tantas outras pessoas. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. Jesus está aqui. Nessa frase ali nós temos Jesus ali. Nós vamos entender daqui a pouco porque Jeremias é esse. Nós fizemos agora esse momento de ceia. Jeremias é esse que fala sobre uma nova aliança. Nova aliança em Jesus. Esse reino eterno, que é um reino que não tem fim. Algumas semelhanças entre a vida de Jeremias e a vida de Jesus, irmãos. Eu gostaria aqui de ler com os irmãos. Nasceram e cresceram em pequenos povoados. Jeremias em Anatote e Jesus em Nazaré. Os habitantes de Anatote rejeitaram Jeremias e procuraram matá-lo. Da mesma maneira que os habitantes de Nazaré rejeitaram Jesus. Os irmãos lembram essa rejeição que Jesus teve? Foi rejeitado na sua própria cidade. Jeremias, ele atacou o povo de então por causa da sua fé, que era as semelhanças entre a vida de Jeremias e de Jesus. Os líderes religiosos foram os principais inimigos de Jeremias. A mesma coisa aconteceu com Jesus. Os principais inimigos de Jesus, que atacaram Jesus, foi exatamente por conta da sua fé supersticiosa que tinham no templo. Jesus, tendo entrado no templo, expulsou a todos que ali vendiam e ali compraram. Irmãos, a comunidade de Israel aqui tinha algo muito, muito forte para eles, porque eles acreditavam que pelo fato do templo, o suntuoso templo, o culto ali onde eles pudessem celebrar, que só pelo fato de eles terem aquele templo lá e eles pudessem ir ao templo, o aspecto moral não era um problema. O importante é que nós temos um templo e a sua confiança era exatamente somente estabelecida no templo. A confiança não estava no Deus do templo. Jesus também, quando nós lemos em Mateus, a partir do capítulo 21, versículo de número 12 e 13, a gente vê Jesus entrando no templo, expulsando os cambistas que ali vendiam, que ali compravam. Abra comigo em Jeremias, capítulo número 7, o versículo de número 4. Jeremias 7, 4. E veja: não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Do 8 a 11, ainda no capítulo 7, versículo 8 a 11. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes? Esse templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor.
Olha as palavras desse homem, falando com os líderes religiosos, a semelhança de Jesus. Jeremias e Jesus choraram sobre Jerusalém. A mensagem de ambos era uma mensagem popular, uma vida solitária. Interessante quando a gente lê Jeremias, capítulo de número 16, abra comigo em Jeremias, capítulo de número 16. Falei para você que você ia ler bastante a Bíblia hoje. Jeremias 16, de 1 a 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case, nem tenha filhos ou filhas neste lugar, porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra, a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão alimentados das aves, dos animais. Para que você vai ter filho, Jeremias? Eu vou acabar com tudo. Israel vai ser sitiada, vai ser dominada. Vou fazer com que o Império Babilônico faça com que o povo fique lá dentro dos muros e passe fome. A ponto de terem preferido serem levados à Babilônia do que ficarem passando fome. Exatamente isso aqui que Jeremias escreve, que Deus revela a Jeremias: não tenha filhos. Vão todos morrer. Vão todos morrer. Tanto Jeremias como Jesus sabiam que a palavra final de Deus, está errado ali, ao seu povo não era de juízo, mas de uma nova aliança. Quando Jesus apareceu, algumas pessoas chegaram a pensar que ele fosse Jeremias. Ponto de Jesus, chegando às partes de Cesareia, Mateus 16, 13 a 14, interrogou os seus discípulos dizendo: quem diz os homens ser o filho do homem? Eles disseram: uns João, o Batista, outro Elias, e outros ainda dizem Jeremias, ou um dos profetas. Semelhança desse homem, Jeremias, capítulo de número 31, verso 31, se você quiser me acompanhar. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. Eis que vem dias em que eu farei esse concerto, diz o Senhor. E eu separei aqui para os irmãos a primeira mensagem de que Deus usa a vida desse homem. Esse homem é profeta. Profeta faz o quê? O que profeta faz? Profetiza. O que profetiza faz? Profetiza. Fala o que o Senhor falou. Nós temos profetas no dia de hoje? Temos. Se nós lermos a palavra do Senhor e lermos aqui, nós temos. Se a gente temos profetas, sim, Deus pode te usar, pode me usar, pode te usar cada um de nós aqui como instrumentos vivos na presença dEle para apresentarmos não algo novo, mas uma revelação daquilo que sempre existiu, que Ele deixou na sua palavra. E é a sua palavra e é através dela que homens e mulheres de Deus, que profetas, profetizam, precisam ter como referência. E eu separei uma mensagem, a primeira mensagem de Jeremias. Tem várias mensagens, eu fui citando aqui alguma das mensagens de Jeremias. Jeremias capítulo número 18, quando Jeremias desce à casa do oleiro, quebra o barro, e Jeremias tem um relato onde nós somos esse barro na mão do oleiro que precisamos ser quebrados e restaurados pela presença dele, deixando com que o oleiro domine a nossa vida,
passa de nós e sempre, cada dia, se precisar, quebre e refaz, quebre e refaz. Mas eu separei uma mensagem. Separei essa primeira mensagem aqui do profeta Jeremias, convocando o povo ao arrependimento, a fim de evitar o julgamento divino. Jeremias, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo 13. A palavra do Senhor veio a mim. Vá proclamar aos ouvidos de Jerusalém. Eu me lembro de sua fidelidade. Quando você era jovem, como noivo você me amava e me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Israel, meu povo, era santo para o Senhor. Os meus primeiros frutos de sua colheita, todos os que devoraram eram considerados culpados e a desgraça o alcançava. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram onde está o Senhor, que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, por uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive? Eu trouxe a vocês uma terra fértil, para que comessem os seus frutos e dos seus bons produtos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha terra herança repugnante. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor, os intérpretes da lei não me conheciam, e os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo deuses inúteis. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, e farei denúncia contra os seus descendentes. Atravesse o mar até o litoral de Chipre e vejam. Mande observadores a Quedar e reparem de perto. E vejam se algum de vocês aconteceu algo assim. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espante-se diante de mim, diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm água. Essa é a primeira mensagem que Deus, no versículo de número 1, fala: a palavra do Senhor que veio a mim, que veio a Jeremias. Assim como Jesus que veio proclamar essa palavra aos homens, convidar para que possam voltar a Deus, se arrependerem dos seus pecados e pudessem voltar a Deus, exatamente é a mesma palavra. Jeremias também levanta a sua boca para proclamar a nação e falar essa primeira palavra: ouça. Ouça o que o Senhor tem para falar. O profeta Jeremias convoca, o povo ao arrependimento. E do versículo 1 ao versículo de número 13. Do número 3, perdão. Deus quer trazer à memória do povo do tempo que andavam com ele. Vejam, irmãos. Do versículo 1 ao versículo de número 13. Deus falando aqui: eu me lembro do tempo da sua fidelidade, quando você era ainda jovem, quando você ainda me amava, quando você ainda me seguia pelo deserto, quando você, Israel, era apaixonada por mim, quando você tinha esse relacionamento comigo, eu me lembro disso. Deus se lembra, irmão, do tempo em que eu e você nos convertemos
que nós estávamos passando os desertos da nossa vida e Ele nos alcançou. E é isso que Deus está fazendo através de Jeremias. Falando, lembre-se da sua fidelidade, de como você me buscava, de como que você tinha aquele primeiro amor, aquela intensidade de busca. E ele continua, como noiva você me amava. Como noiva você me amava. Hoje, irmãos, eu vejo como é fácil que a igreja do Senhor tem outros amantes. A igreja do Senhor tem outros namorados. A semelhança de Israel. A igreja do Senhor tem outras paqueras. Vir à igreja parece que é um compromisso e você vem quando tem uma hora de culto, 1h30 você já fica apavorado olhando para o relógio porque já deu meu compromisso. Já cumpri o ponto. A Bíblia é o templo de Salomão. Misericórdia. Né, pastor Rodrigo? Já está aqui, já cumpri o meu ponto. Você não consegue se deleitar na presença do Senhor. Por que você não consegue? Porque você não tem relacionamento com Ele. Você consegue conversar e ter relacionamento com alguém que você não conhece por mais de 5 minutos? Só conheço o Robson. Você não consegue. Você não consegue orar 2 minutos, 3 minutos. Por que você não consegue? Porque você não tem relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento mais do que esse compromisso. Sabe, que você colocar o anel, não, você tem que ter um compromisso, mas você tem que se deleitar na presença do Senhor. A gente tem que se deleitar na presença do Senhor. Tem que desfrutar da presença dEle, e é isso que Jeremias aqui é boca de Deus para o povo. Eu me lembro de quando você ainda era jovem, como noiva você me amava. Mas hoje, Israel, e hoje, igreja, você se prostitui. A igreja brasileira, a igreja mundial se prostitui. Tem outros noivos aí. A igreja tem namorados. Namorados nos governos estaduais, namorados em Brasília. A igreja tem relacionamentos com dinheiro. A igreja tem amantes que pagam a conta. Só que o noivo sabe disso tudo. E mesmo assim, ele nos ama. E mesmo assim, ele está de braços abertos. E nós, domingo após domingo, a semelhança de Israel, tinha o seu fundamento e o seu sustento no templo. E ele continua, você me seguia pelo deserto, por uma terra não semeada. Eu te sustentei no deserto, de dia e de noite. A sarça não se consumia, a água da rocha saía. Tudo isso eu fiz por vocês, ó Israel. E vocês se esquecem de mim rapidinho. A gente vem no domingo, é maravilhoso. Só que aí a gente tem uma dicotomia, que a gente fala, não tem as coisas do Senhor e as coisas que não são do Senhor. E aí a gente vive nesse inferno babilônico. Porque a gente separa o que é culto e aquilo que não é culto. Irmãos, a nossa vida precisa ser um culto ao Senhor constante. A minha e a sua vida. O meu pensar, o meu falar, o meu agir. E é isso que Jeremias aqui vem falando ao povo. Verso 3, Israel, meu povo, minha noiva, meus filhinhos, eu os escolhi para casar com vocês. Deus nos escolheu. Você era santo para o Senhor.
Vocês eram consagrados, vocês me buscavam. Quando você se converteu, era dia e noite, não tinha hora, você queria vir. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Se tivesse vigília, eu vinha. Se tivesse a Bíblia, se tivesse nova Bíblia aqui, opa, tem uma nova versão. Você se deleitava na presença do Senhor. Você lia, você queria buscar vigília, você queria buscá-lo, você comprava CD, você comprava disco, né? Quem é da época do disco aí? Né? Você hoje faz download, você vê no YouTube. Eu me lembro disso tudo. Dessa época em que você me buscava intensamente. Os primeiros frutos da sua colheita. A sua vida era uma primícia para mim. É isso que Jeremias está falando aqui ao povo. É isso que Deus continua nos falando através da sua palavra. Eu me lembro de quando você se converteu. Das suas primícias, de como você se deleitava, como você me buscava, como eu era primícia, eu era o primeiro lugar, eu não faltava em culto nenhum, eu separava a minha vida para me organizar, para eu estar junto com os meus irmãos. Hoje, irmãos, qualquer doencinha, qualquer coisinha, irmãos, olha só, hoje, irmãos, a facilidade hoje que nós temos, os irmãos que estão em casa, é até uma contradição de termos, igreja online. Se você pudesse estar aqui, você deveria estar aqui, não em nossa casa. Estou falando com você que está em casa. Se você não está doente, não tem um motivo justo, você deveria estar aqui com a gente. Eu sei que a gente fala para muitos irmãos que vêm de fora também. Mas é uma contradição de termos. Assim como é uma contradição de termos, como falaram para o pastor Rodrigo fazer a ceia online. É uma contradição de termos. Não faço. Se você que está em casa puder estar aqui, você deve estar aqui. Porque quando você se converteu, você queria estar com os irmãos o tempo inteiro. Eu estou lendo as palavras de Jeremias de 2.600 anos atrás. É o que ele está falando aqui para a comunidade de Israel. Todos os que devoraram eram considerados culpados e a desgraça o alcançava. Não tinha aquilo que não era primícia. Eu abria mão de tudo para estar na presença de Deus. Você se lembra quando você se converteu? Você se lembra quando você foi o convertido? Quando dele o alcançou, quando ele o transformou? Como que você gostava de ficar na presença dele? Deus apresenta o seu lamento para o povo, do versículo 2, versículo 4 ao versículo de número 8. Ouça a palavra do Senhor, ó comunidade de Jacó, todos os clãs da comunidade de Israel. É para todo mundo. Essa palavra é para todo mundo, não é somente para membro de igreja. É para pastor, é para bispo, é para apóstolo, é para sumo sacerdote, é para pós-apóstolo, é para sub-Jesus. É para todo mundo aqui. Para todo mundo contemplado aqui. Para você que tem nome, sobrenome, você que tem herança, você que não tem herança, você que é pobre, você que é rico, isso aqui é para todo mundo. Assim diz o Senhor: que falta os seus antepassados encontraram em mim, para que me deixassem e se afastassem de mim? Eu fiz alguma coisa? Eu faltei com vocês em algum momento? Será que vocês se esqueceram que eu alimentei vocês, que eu cuidei de vocês de dia e de noite? Que vocês vagueavam no deserto, caminhavam no deserto, numa terra desconhecida? Eu sustentei vocês. Hoje, irmãos, nós nem sabemos a graça e as misericórdias que Deus nos sustenta. Nós não imaginamos, irmãos. A gente hoje olha para trás, e se você olhar para trás, você fala assim, puxa, era tão difícil, eu não tinha carro para ir na igreja,
né? Eu não tinha, naquela época eu ia de bicicleta assim, né? Pastor Rodrigo não ia de bicicleta, que não sabe andar, mas... Tô brincando. Mas assim, eu me lembro daquela busca que você tinha. Mas me diga uma coisa, eu fiz alguma coisa? Eu deixei de sustentar você alguma coisa? Agora que você tem a mim e tem muitas mais coisas, você prefere muito mais as coisas do que deixar com que esse Senhor, que te deu tudo, que te sustentou, se relacionar com você? E a gente fica apegado a quê? E eles seguiram ídolos sem valor, tornando-se eles próprios sem valor. Eles não perguntaram: onde está o Senhor que nos trouxe do Egito e nos conduziu pelo deserto, para uma terra árida e cheia de covas, terra seca e de trevas, terra pela qual ninguém passa e onde ninguém vive, mas eu sustentei vocês no deserto. Ninguém conseguia passar por lá, mas eu, com vocês, passei. Você só está aqui, eu e você, porque Ele nos sustentou. Nós não nos sustentamos sozinhos. Esse é o pecado de Adão. É querer se sustentar sozinho, achar que dá conta de si. Nós não damos conta sem a presença do Senhor. A gente não se sustenta nessa vida sem a graça e a misericórdia do Senhor, dele. Nós não vamos conseguir, irmãos. Nós vamos viver. Nós vamos, aliás, sobreviver. Mas viver, irmãos, é mais do que sobreviver. É ter esse relacionamento crescente, profundo com Jesus. Verso de número 7. Eu trouxe vocês a uma terra fértil, para que comessem dos seus frutos e dos seus bons frutos. Entretanto, vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Deus te deu o melhor dessa terra. Foi o seu Filho Jesus. Amém? Quem é o melhor dessa terra é Jesus. É a graça dele, a misericórdia dele. Essa reconciliação que eu e você podemos ter nele. Irmãos, ele nos dá, ele nos sustenta. A gente olha algumas situações, se você olhar para o seu passado e você vê quem você era e aquilo que você é hoje. E é isso que Deus está lamentando aqui para o povo, falando: vocês contaminaram a minha terra, tornaram a minha herança repugnante. Verso 8. Os sacerdotes não perguntavam pelo Senhor. Os intérpretes da lei não me conheciam. Os líderes do povo se rebelaram contra mim. Os profetas profetizavam em nome de Baal, seguindo seus deuses inúteis. Os profetas do Senhor, eu posso afirmar, da igreja brasileira e da igreja mundial estão profetizando muitos aqui, a semelhança desses a Baal, não a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Profetas, homens e mulheres de Deus precisam e aqui nós nos incluímos. Servos do Senhor, homens e mulheres, precisamos nos render e reconhecer que nós precisamos voltar para a cruz. Nós precisamos voltar para Jesus. Nós precisamos reconhecer o nosso pecado. E por último aqui, Deus apresenta ao seu povo a sua indignação. Deus está indignado. A partir do versículo de número 9. Presta atenção comigo. Por isso eu ainda faço denúncias contra vocês, e farei denúncias contra os seus descendentes. Atravessem o mar até o litoral de Chipre e vejam, mande observadores a Quedar, e reparem de perto, e vejam se alguma vez aconteceu algo assim. Preste atenção, olha o que está acontecendo aqui. O povo de Deus se tornou mais infiel do que pagãos. O povo de Deus
O povo escolhido por Deus tornou-se mais infiel do que pagãos. Alguma nação já trocou os seus deuses? Eles nem sequer são deuses. Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Irmãos, hoje eu vejo algumas pessoas na sua mais sinceridade, devoção, na sua mais sinceridade, entrega, fazendo caminhadas de 70, 80, 90, 200 quilômetros para outros deuses, e você sabe do que eu estou falando. E para nós que hoje temos carro, temos bicicleta, temos Uber, temos táxi, qualquer coisinha é motivo de nós não estarmos aqui na igreja. Qualquer coisinha é motivo de você não estar com seus irmãos. Qualquer coisinha é motivo de nós não lermos a Bíblia. E Deus está falando exatamente isso através. Nem entre os pagãos eu vejo tanta infidelidade. Eu vejo tanta essa falta de compromisso com o Senhor. Verso 12. Espante-se diante disso, ó céus. Fiquem horrorizados e abismados. Deus aqui é de um eufemismo sem tamanho aqui, falando que até os céus ficam admirados. Até os altos céus. Verso 13. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva. Cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas que não retêm. O meu povo esqueceu de mim. Esqueceu do tempo que eu o sustentava no deserto. Vocês estão esquecendo de mim do tempo em que vocês não eram nada. Do tempo em que vocês me procuraram, do tempo em que eu os alcancei. Você acha que você foi alcançado? Que você por si conseguiu se alcançar? Não. E Deus está falando exatamente isso. Vocês cometeram 2 crimes. Vocês me abandonam. A idolatria, irmãos, não é somente adorar a outros deuses, não é apenas adorar alguma estátua. Nós podemos ser idólatras de tantas outras coisas que eu posso mencionar aqui. Você pode ter uma idolatria com o seu dinheiro, uma idolatria com o seu carro, uma idolatria com o seu filho, uma idolatria com o seu trabalho. Deus quer ser o número 1 na sua vida e na minha vida. Ele quer reinar. Ele quer fazer com que eu e você tenhamos Ele como primícia. Exatamente isso que Ele fala para Israel. E das mensagens, eu coloquei aqui a mensagem. O profeta também anunciou que Deus salvaria o remanescente do seu povo por meio do seu exílio. Tudo que Jeremias falou para o povo aconteceu. Jeremias é esse homem de que alguns têm essa dicotomia entre vida, entre o que fala e o que escreve. Jeremias, ele é o que escreve. E escreve o que vive. Na boca de Jeremias, ele deixou-se dominar pelo Senhor. Afinal, ele não tinha escolha. Ele foi alcançado. Ele foi tomado pela presença de Deus. Jeremias capítulo número 20, medita em casa durante a semana. Você vai ver um DR que Jeremias tem com Deus ali. E parece que Deus, de maneira passiva, ele xinga Deus. Ele amaldiçoa tudo. Você olha e fala assim, como que Deus deixa alguém falar assim dele? Irmãos, Deus não quer que eu e você tenhamos outros deuses. Deus quer ser o centro de tudo.
Deus quer que eu e você tenhamos Ele. Quando Jeremias, ele anuncia e sofre muito por essa palavra, a Babilônia vem, panela de pressão estoura, e o reino do norte, Babilônia, reinou sobre o reino do sul, tomou conta de tudo, irmãos. A história nos conta que na primeira leva dos exilados, e aqui Daniel estava junto com Jeremias, o povo ficou dentro dos muros durante 10 anos. Sabe o que a Babilônia fez? Sabe o que o exército babilônico fez? Deixou o povo lá dentro da muralha. Sabe o que? Passando fome, ficando doente, morrendo. Não tinham onde enterrar os seus mortos. É por isso que Jeremias fala, Deus fala, não tenha filhos. Mas ainda tem uma esperança. Então, quando esse período de cativeiro terminasse, haveria uma maravilhosa restauração sobre uma nova aliança. Jeremias, capítulo de número 31. Versículo de número 31 a 34. Eu já estou encerrando. Estão chegando dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Esta aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e as escreverei em seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Verso 34. Ninguém mais ensinará ao seu próximo nem ao seu irmão, dizendo, conheço o Senhor, porque todos eles me conheceram, desde o menor até o maior. Porque eu lhes perdoei a maldade, e então me lembrarei dos pecados. Irmãos, Deus nunca nos abandona. Ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Se coloque em pé. Deus mandou o povo para o cativeiro. A Babilônia foi o meio, foi a vara, foi o instrumento pelo qual Deus trouxe correção ao povo para voltar ao Senhor. E o chamado de Deus, irmãos, continua. A festa da reconciliação já está pronta. E ele diz, sejam bem-vindos. Meu convite é para os que estão perto, é os que estão longe. A gente não precisa deixar com que a Babilônia nos sufoque. Você não precisa deixar com que outros deuses tomem conta da sua vida. Nós precisamos deixar que a graça dele nos invada. Nos domine. E que eu e você possamos viver um momento novo, onde mais do que compromisso, sim, é um deleite. Há dias, há momentos em que declaro o Senhor que eu quero fazer essa nova aliança. E esse tempo chegou. Essa nova aliança, esse momento de ceia aqui, como o pastor Rodrigo nos falou aqui, um momento onde os nossos olhos se abrem. O momento de ceia é presença, onde nós anunciamos a presença dele. Como o pastor bem colocou, é um momento de esperança. Mas até lá, irmãos, o deserto é a vida. E nesse deserto nós temos um que mais do que nos sustentar, quer nos ter como alguém que se relaciona, como um pai que se relaciona com um filho. Convido você a nós cantarmos essa canção. Ao declarar, ao você abrir a sua boca, fechar os seus olhos e declarar ao Senhor, de todo o seu coração, Senhor, eu não quero mais viver na Babilônia. Eu quero viver num tempo de desfrutar da tua presença. Eu não quero mais ser escravo de mim mesmo. Eu quero deixar com que o Senhor domine sobre a minha vida. Amém?
só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Digno da minha vida, Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Santo Declare. és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor e faz mudar o mundo. Nós queremos esse amor, Pai, que muda o mundo. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Declare. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh Deus, nós queremos ter, Pai, essa experiência com o Santo de Israel. Nós queremos ter essa experiência com o Santo, Santo, Santo. Nós queremos ter uma vida com o Senhor, Pai. Ao declararmos aqui, ao cantarmos de que o Senhor é inigualável, nós queremos, Pai, que o Senhor nos mostre quem Tu és, e o Senhor já fez isso na cruz. Construir minha vida em Ti, Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em Ti, não vou ser abalado. Eu vou
é digno de louvor, Ele é digno de aplausos, Ele é digno de honra. Ele é o santo, 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 santo. Tu és santo, Senhor. Igreja, vamos parar de viver no automático. Cerca de um mês atrás eu estava com meu irmão. E o meu irmão falou para mim e para minha esposa assim: se é para eu voltar para a igreja para ficar nesse lenga-lenga? Olá, eu só vou voltar se Ele dominar a minha vida e se eu viver uma vida de santidade. Se não, para viver minha boca, eu vou viver onde eu estou. Ele está certo, ele tem coragem, ele não está errado. Sabe o que é, igreja? A gente vive um lenga-lenga, a gente vive no automático. A gente deixa de desfrutar do santo, da presença dele, porque a gente não olha para o nosso Deus como alguém santo, como alguém que quer se relacionar com a gente. A semelhança dos irmãos do passado, eu e você podemos estar vivendo essa religiosidade, essa conveniência de vir à igreja, a estar aqui. Mas o convite dele é muito mais que isso. É muito mais. Nós vamos orar aqui, nós vamos encerrar cantando ao Senhor. Pastor Marcuri, vem cá, ora para nós aqui, encerrando esse momento. Levanta suas mãos ao Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado, nós levantamos nossas mãos junto com o nosso coração ao Senhor, sabendo que o Senhor é que trabalha em nós, que nos corrige, que nos santifica. Obrigado pela palavra do Senhor que nos atingiu nessa noite. Senhor, que essa seja uma semana em que nós possamos profundamente pensar e refletir no que ouvimos. Que a Tua santidade nos impressione, que a Sua fidelidade nos impressione, que o nosso coração seja deixado debaixo de um santo temor essa semana, da Tua santidade, da Tua governança sobre todas as coisas. Que nessa semana a gente tenha uma experiência de renovar, de avivar, de novamente crescermos no relacionamento com o Senhor. Eu oro por mim, eu oro por cada um de nós, pelos irmãos que compõem a nossa comunidade, eu oro pela igreja no nosso país, que nós nos despertemos, mas nós precisamos da Tua graça, Senhor. Nós precisamos que o Senhor venha, sopre um vento novo. Nós precisamos que o Senhor venha e coloque lágrimas nos nossos olhos. Nós precisamos que o Senhor venha e quebrante, murche o nosso coração. Nós precisamos que o Senhor denuncie dentro de nós, como essa palavra profética, denuncie dentro de nós a idolatria, o pecado, a infidelidade, a inconstância, a religiosidade, a negligência. Precisamos que o Senhor, a Tua palavra, denuncie profundamente dentro de nós essas coisas e nos ajude ao arrependimento. Se alguns de nós estão se sentindo nesse exílio, nessa pressão, em tantas coisas que parece que estamos passando esse deserto, esse tempo longe, esse tempo em exílio, que a nossa fé seja animada em saber que o Senhor jamais nos abandonou e que o Senhor nos levará de volta a uma terra maravilhosa. Que o nosso coração seja cheio de esperança de que o Deus que nos corrige, o Deus que denuncia dentro de nós todas essas coisas, é o Deus que nos restaura, é o Deus que nos santifica, é o Deus que nos enche do Seu Espírito, é o Deus que nos alegra, é o Deus que nos leva de novo à terra, a promessa, a alegria, a celebração, é o Deus que molha os nossos olhos, mas abre o nosso sorriso,
é o Deus da glória, o nosso Deus, o nosso Pai querido que está conosco no meio de toda e qualquer situação. Nos ajude a ser fiéis ao Senhor. Que a graça do Senhor Jesus, maravilhosa graça, seja sobre nós. Que o amor de Deus, o nosso Pai querido, que cuida, disciplina, zela, alimenta, instrui, corrige, mas põe no colo. E as doces consolações do Espírito Santo, que faz tudo isso dentro de nós acontecer, sejam sobre mim, sobre nós, sobre nossa casa, sobre nossa igreja local, sobre o nosso país, para a glória do nome do Senhor. Amém e amém. Vá em paz, Deus abençoe. Abençoe essa pessoa do seu lado. Dê um abraço nele, deseje uma semana de bênção. Vamos cantar ao Senhor.